Mano, o Neymar foi às redes sociais e se pronunciou depois da confusão tremenda que foi depois do jogo contra o Remo. E a mídia está se dividindo. Uns defendem a postura do Neymar e outras detonaram, mano. De qual lado você tá? Fala, rapaziada, terminei o treininho agora, tênis. E vamos falar logo dessa polêmica aí, né? O Neymar, ele é provocado durante todo o jogo, ele fica calado, trabalha, rouba a bola, dá um passe brilhante para Ronielson marcar o gol da classificação do Santos. Aí depois da vitória, ele responde às provocações e isso vira polêmica? Como assim? Polêmica, meus amigos, é você provocar durante 90 minutos e depois você não aguentar a resposta. Eu tenho um enorme respeito pelo Remo, pela sua história, pela sua torcida apaixonada e, sobretudo, pelo povo do Pará. É justamente por isso que o presidente precisa estar à altura dessa grandeza. Chamar um atleta de vagabundo, ou bandido, ou marginal, isso não é defender o Remo e nem tampouco o Pará. Isso é perder completamente a razão. Atacar a honra de uma pessoa é demonstrar uma responsabilidade enorme no cargo que ele ocupa. Ainda me fala que no Pará é diferente. Isso não justifica nada. O Pará é diferente, não justifica nada. O povo paraense, ele não pode ser usado como escudo para uma declaração absurda desse presidente. E eu falo logo, hein? Tomara que não inverta os papéis. Tomara que não inventem uma denúncia contra o Neymar por uma provocação de futebol. Porque se alguém merece ser investigado e punido, que seja quem fez a acusação tão grave. E não quem apenas respondeu depois de vencer. Agora, o cara chamar o Neymar de marginal e vagabundo? Pô, tá de brinco. Isso é muito sério, rapaz. E a gente tá falando do Neymar, ele chamou o Neymar. Mas poderia ser qualquer um outro atleta. Qualquer uma outra pessoa, um trabalhador, qualquer um. Isso é gravíssimo. Aí, cara, aí você vem, mostra você lá, eu não sei se os caras têm aqui, o Cascão tem, mostra você, aí você bota uma carta de vitimismo. Olha, porque não sei o quê, não sei... Cara, você é o Neymar. Será que os seus assessores, o marketing seu, vocês são tão ruins assim? Pô, vocês têm que valorizar o cara. Qual que é a valorização do Neymar? Viajou, jogou, viajou 4 horas para ir, 4 horas... Foi com o avião. Quem que faz isso? Vamos lá, me dá um jogador que fez isso no Brasil. Que vocês lembrem. Não tem. Um cara que fez lá o que fez no Instituto Neymar Júnior, o cara que levou, que deu dinheiro para as crianças, e que fez tudo isso, e que socialmente isso, poucos jogadores fazem isso. Quem que faz isso hoje atuando? E olha que eu não gosto desse cara. Não gosto dele, não gosto da mãe, não gosto do pai, não gosto da avó, não gosto de ninguém. Só dos filhos que eu respeito. Não gosto de ninguém. Não gosto também. Você não gosta de mim, também não gosto. Tá tudo certo. O Mendes fez isso. Só que eu tenho que entender o que esse cara fez para as crianças. Ele foi lá, jogou, viajou com o avião dele. Foi xingado, trucidaram ele, ganhou o jogo, participou do gol e o Santos está classificado. A gente não pode deixar ele falar isso. Ele foi juvenil, infantil, bebezinho. Nossa, como você é bebê, cara? Como você é juvenil? Como você não sabe aproveitar a grandeza sua? Como você não sabe aproveitar o que você fez? Sabe o que você tinha que ter feito? Troca a camisa, pega a camisa do Remo, veste a camisa do Remo e sai tranquilo, bate palma pra todo mundo, mas dentro você queria fazer aquilo. E tá tudo bem, quem que perdeu foi o Remo, cara. Não, aí hoje, em tudo que é mídia, e ontem à noite, só se fala você xingando. Eu não. O craque Neto não. Você foi monstro ontem. É infantil. O comportamento dele ali no final, pulando, gritando eliminado, fazendo sinal de posição de forte, essas coisas, é desnecessário, é coisa de criança, é infantil. O Neymar é infantilizado. Aí eu vou falar assim, pô, mas ele não tem sangue de barata, então eu vou contar uma história pra vocês. Boa. Todo jogador que o adversário tem medo e que é provocador, a torcida adversária provoca. Isso é histórico. Serginho Chulapa era provocado, César Maluco era provocado, Renato Gaúcho era provocado, Nossa, Romário era provocado. Tem vários jogadores que na carreira foram grandíssimos jogadores e ao mesmo tempo provocadores. E esses caras, quando entrava no estádio, a torcida adversária provocava. Você era assim? Às vezes. Não, eu não era provocador. Eu não era provocador, eu tinha um jeito de me vestir, de falar que irritava as pessoas, mas eu não provocava, nunca provoquei, vou fazer gol, vou fazer isso, vocês são fracos, nunca fiz. Era outra condição.
Acho triste, muito constrangedor vê-lo nessa situação, né? Em 2015 eu tive a sorte de vê-lo no estádio no seu melhor momento, decidindo uma Champions League com Messi e com Suárez lá em Berlim contra a Juventus, destruindo o time italiano com a camisa do Barcelona e apontando para ser um dos melhores jogadores do mundo. Aí vendo depois desse tempo todo, 11 anos de pouco depois, né? O mesmo jogador protagonizando essas cenas aí, batendo boca lá em Belém do Pará com a torcida do Remo, é um negócio meio triste, eu acho meio constrangedor. Eu quando vi, falei, cara, que ponto a coisa chega, né? Pra que isso? Passa batido, ignora. Eu preferia vê-lo, assim, fazendo a jogada do gol, saindo com altivez, dando a mínima pros caras e falando, cara, ajudei a decidir o jogo pro meu time, que ele faça isso umas vezes, que o Santos precisa dele. Mas decidindo sempre, porque quem custa tão caro, quem tem tanto peso, não pode aparecer de forma eventual para definir um jogo. Ele tem que ser presente sempre. O Santos precisa disso. Como que dá pra levar a sério essa imprensa fajuta que a gente tem, cara? Isso aqui não é possível. Eles brigam com os números, eles brigam com os fatos pra atacar um cara pela ideologia política dele, porque não tem explicação. É ideologia política sim. Neymar faz mal pro Santos. É isso que um colunista, que eu nem sei quem é, da ESPN teve a coragem de escrever. Eu vou falar uma coisinha pra ele. Santos com Neymar, 54,4% de aproveitamento. Santos sem o Neymar, 24,3% de aproveitamento. Mais que o dobro do aproveitamento com o Neymar em campo. E outra coisinha pra esse senhor, que parece... Eu acho que ele vive em Marte, esse senhor. Até por isso eu não conheço ele. O Neymar é um dos maiores ídolos da história do Santos. Como que o Neymar faz mal pro Santos? Futebol respira, meus amigos. Não, e um bando de criança idolatra o Neymar, talvez pelo fato no dia anterior ele ter arrecadado milhões para essas crianças que não tem perspectiva nenhuma, né? Então eu acho justo até, né? Que eu não sei quanto que esse cara faz em prol das crianças, das pessoas que têm necessidade. O Neymar, no dia anterior, ele arrecadou... Quanto ele arrecadou? Alguém sabe o valor? Que eu não sou bom. Pois é, alguns milhões, né? porque, porra, teve coisa ali que foi foda. Teve mas vou ler. Ale, tu concorda comigo, cara, que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Zero, velho. Cara, eles estão misturando os assuntos, meu. O fato do Neymar ser ídolo de criança, meu, não exclui o fato dele estar sentindo na pele uma vontade de extravasar sobre uma vitória que foi difícil, sobre uma pressão que ele vive há sei lá quanto tempo, desde que ele voltou pro Santos. No mesmo dia, velho, aliás, no dia anterior ele foi criticado porque ele não tava, ele pega um jato dele, chega na cidade, não começa como titular, faz a jogada do gol, é vaiado o tempo inteiro, as pessoas xingando ele o tempo inteiro. Qual é o problema do cara extravasar? Por que ele... ele não pode. Todo mundo pode. As pessoas olham pra ele e xingam ele. Quem tá xingando são os caras. Ele tá entrando no vestiário, né? Ele cara, pra mim, juro por Deus, pra mim está todo mundo no seu lugar. Absolutamente. Também acho, tá tudo certo ontem. Tá todo certo. É o roteiro. E, aliás, obrigado, velho. Graças a Deus o futebol brasileiro respira. Concordo. Voltamos ontem a respirar. Tiramos os tubos, tiramos os fios, estamos respirando de novo, o futebol voltou. Que coisa boa. Obrigado, Neymar. Obrigado, Neymar. Obrigado, Neymar. Boa, por exemplo, o pessoal do Remo também, parabéns, tem ido lá no cercadinho xingar o juiz e o Neymar, tá tudo certo, irmão, tá beleza. Mano, o Neymar botou mais fogo na lenha aí, né, postando uma foto, ó. Após ser chamado de vagabundo por Tonhão, presidente do Remo, Neymar posta foto em seu iate e escreve, vagabundeando. Aí a foto do Neymar no iate dele... Ainda botou uma risadinha ali no final, depois do vagabundiano. Eu tava lendo os comentários, o pessoal não gostou muito não, né? Aqui, ó, Neymar, ó, vergonhoso Neymar, o tempo todo querendo se amostrar. Que cara insuportável. Neymar entrou na mente do presidente do Remo de um jeito, está com cara de isso aí. Neymar não tem um barco pequeno desse, realmente. Aqui, ó, cara pega pilha com todo mundo. Bizarro essa mente dele frágil. Que jogador
jogador otário é esse Neymar? Que ídolo de bosta, de uma geração bosta. O cara faz questão de toda hora mostrar riqueza. Que coisa de vacilão otário. Esse cara deu uma viajada, né? Esse cara é muito herói nacional. Não é pouco, não. Você vê que o pessoal tá dividido, né? Do que achou. O que não tá dividido, mano, é isso aqui, ó. Essa notícia que saiu na ESPN. Deixa eu só ajustar pra vocês aqui. Pra gente ver junto. Neymar foi denunciado, né? STJD analisa imagens e pode denunciar Neymar por confusão após Remo e Santos. Que absurdo, né? A confusão que envolveu o Neymar nos vestiários do Mangueirão após a classificação do Santos sobre o Remo nas oitavas de final da Copa do Brasil está sendo analisada pelo STJD, segundo que apurou o ESPN. O episódio não foi relatado na súmula pelo árbitro Daron, mas a Procuradoria do Tribunal avalia apresentar denúncia pela análise das imagens que foram flagradas no túnel de entradas aos vestiários. Neymar, que deu assistência para o gol de Rony, lá a gente já sabe, bateu boca, provocou pessoas ligadas ao Remo, que responderam também com xingamentos ao camisa 10. Marcelo Dovalmente, procurador-geral do STJD, já tem as imagens e realizará uma análise para entender quais condutas, tanto de Neymar quanto dos outros jogadores e do próprio Remo, como clube, são passivos de denúncia eventual. Neymar, olha só isso aqui, Neymar, por exemplo, corre risco de ser enquadrado no artigo 258 do CBJD, que fala sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva e prevê punição que pode ser de 1 a 6 partidas. Ai, mano, eu acho que o pessoal tá, né? Não dá, mano, não dá. Eu sei que ele não foi, né, denunciado, mas só de... mano, não dá, não. Enfim, eu sou do lado, vocês perceberam, que não teve nada demais nisso, tá? Futebol. Mano, futebol. Não ultrapassou os limites, confusão. Futebol é isso, mano. Futebol é isso. Agora, nem todo mundo concorda comigo, né? O que você acha? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários.